o Trijornal Nacional. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. O hospital e a família não confirmam oficialmente. Morre nos Estados Unidos a atriz Farrah Fawcett, da série de TV As Panteras. Brasília. Na crise do Senado, cresce a pressão para o afastamento do presidente da casa. E na Copa das Confederações, a seleção brasileira passa pela África do Sul num jogo difícil. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O cantor Michael Jackson foi hospitalizado hoje em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, por volta das 4 da tarde, hora de Brasília. Vamos agora ao Nova York, ao vivo, com a correspondente Juliana Morrone. Boa noite, Juliana. Boa noite, Bonner. Segundo as primeiras informações, Michael Jackson teve uma parada cardíaca em casa. No começo da noite, o jornal Los Angeles Times e a TV americana NBC anunciaram que ele está morto. O jornal New York Times diz que uma autoridade de Los Angeles teria confirmado a morte, que teria sido a 1h07 da tarde. Outros jornais e redes de TV não confirmaram a notícia por fontes próprias e atribuem a informação a esses veículos. O hospital não se manifestou oficialmente. Quando foi levado para o Centro Médico da Universidade da Califórnia, Michael Jackson já não respirava. Aos 50 anos, o cantor preparava seu retorno aos palcos, numa série de 50 shows em Londres. Todos os ingressos estavam esgotados. Com 3 filhos, Michael Jackson teve a carreira marcada por muito sucesso e a vida cheia de polêmicas. Em 2005, Michael Jackson se livrou da acusação de abuso sexual contra uma criança. Centenas de fãs estão nesse momento em frente ao hospital esperando notícias sobre o estado de saúde do astro. Ainda nessa edição você vai ter todas as informações sobre o estado de saúde do cantor. Fátima. Até já, Juliana. A existência de uma concentração de dependentes de crack em pleno centro de São Paulo desafia as autoridades e a área médica. Sinop, norte de Mato Grosso, sede da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo, 15 profissionais levam as notícias da região e do Jornal Nacional ao município de 115 mil habitantes, como no protesto de agricultores que bloquearam rodovias em 4 estados. Em Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, as principais rodovias estão praticamente desertas, em pleno período de escoamento da safra. A 500 quilômetros de Cuiabá, os produtores queimaram uma colheitadeira. Eles queriam renegociar dívidas e a queda dos impostos. Jornal Nacional, abril de 2006. A TV Centro-América Sinop também faz parte dos nossos 40 anos. A seguir, a ministra... Trocar pilhas de papel pela agilidade do computador. O Superior Tribunal de Justiça está digitalizando todos os processos. Economia de dinheiro. Os gastos com o transporte de documentos dos estados para Brasília chegam a 20 milhões de reais. Economia de tempo. Em vez de 6 meses, com a mudança, os processos vão demorar 1 semana para chegar ao STJ. São ideias como essa que vão disputar a 6ª edição do Prêmio Inovare. Todos os anos são premiadas iniciativas que modernizam e dão mais qualidade e eficiência aos serviços do judiciário brasileiro. Este ano, o tema é Justiça Rápida e Eficaz. Podem concorrer juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos e advogados de todo o país em 5 categorias. O prêmio é de 50 mil reais. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 31 de julho. Participaram da cerimônia de lançamento as autoridades do Judiciário e o presidente das organizações Globo, Roberto Irineu Marinho. Para juristas, é preciso simplificar a justiça brasileira, que começou o ano com 45 milhões de processos. Essa chamada crise do judiciário, ou a crise numérica do judiciário, ou a crise de judicialização, é uma crise do modelo do Estado brasileiro. Uma grande massa de questões previdenciárias, de assistência social, e isso diz respeito ao nosso serviço público, muitas vezes ineficiente, e que reclama, portanto, a intervenção do judiciário. Me parece fundamental que nós pensemos sempre no inovar e na reforma do judiciário, na busca dessa justiça rápida e eficaz, como um começo, um primeiro passo na direção de uma grande reforma do legislativo brasileiro, do executivo brasileiro e do judiciário brasileiro.
O Jornal Nacional será interrompido por 10 minutos pela propaganda partidária obrigatória. Daqui a pouco, as últimas informações sobre Michael Jackson. A informação, a mais recente que chega, a rede CNN, que não tinha confirmado, acaba de noticiar a morte do astro. Os nossos repórteres em Nova York acabam de confirmar a morte de Michael Jackson. Vamos para lá ao vivo com Juliana Morrone. Juliana, quais são os detalhes que você tem agora? Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. O diretor do IML foi bem cauteloso. Ele fez questão de dizer que só poderia confirmar a morte e que agora os peritos, médicos vão fazer uma avaliação criteriosa para determinar exatamente a causa da morte, o horário. Vão fazer, inclusive, um exame toxicológico no sangue de Michael Jackson. Então, nós temos que esperar mais informações sobre o que aconteceu e que levou à morte de Michael Jackson. No hospital em Los Angeles, há uma aglomeração de pessoas, são fãs que se concentram em frente ao hospital, aguardando notícias, aguardando mais informações sobre a morte do cantor. Bonner. Obrigado, Juliana. Lembrando que Juliana Morrone, os nossos repórteres de Nova York, voltarão ainda nessa edição com todas as informações sobre a morte desse superastro da música pop. O Ministério da Saúde confirmou hoje 53 novos casos da gripe suína no Brasil. A pressão contra o presidente do Senado, José Sarney, aumentou hoje em Brasília. Ele teve que se defender de uma nova denúncia. O senador José Sarney não apareceu hoje no Senado. No plenário, o senador Pedro Simon se apresentou como um amigo dele. Disse que não levantava dúvidas sobre a honestidade de Sarney. Mas com cópias de reportagens nas mãos, Pedro Simon afirmou que novas denúncias surgem todos os dias e que não há saída. O presidente Sarney deve se afastar desse processo. Para bem dele, da família dele, da sua história e desse Senado. Não que a saída dele significa autoculpa. É melhor o presidente Sarney sair antes que ele seja obrigado a sair. O primeiro secretário do Senado defendeu Sarney. Se ele quis errar, nem tempo teve. E se alguns fatos estão vindo a público, foram medidas tomadas pela atual mesa. As pressões sobre Sarney aumentaram depois de duas novas denúncias. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que uma funcionária do gabinete da presidência ocupa irregularmente um apartamento em prédio funcional de senadores. Ela é viúva de um ex-motorista de Sarney. E o jornal Estado de São Paulo divulgou que a empresa Sarcris, do neto de Sarney, José Adriano Cordeiro Sarney, intermediava para o banco HSBC empréstimos consignados aos servidores do Senado. E que o banco teria conseguido o negócio depois de fechar o contrato com o neto do senador. Em nota, José Adriano disse que foi gerente do HSBC e que depois de deixar o banco, em razão da sua experiência, foi feita a parceria com a empresa dele. E que o HSBC já tinha autorização para atuar nessa área desde 95. Para divulgar o esclarecimento, José Adriano usou o computador do pai, o deputado Sarney Filho. PSDB e democratas subiram o tom. Pediram que Sarney deixe o comando de todas as investigações no Senado. Afirmam que ele não tem mais condições de conduzir os processos. Tem que sair imediatamente disso, deixar o primeiro secretário e o primeiro vice-presidente fazerem o julgamento e se explicar imediatamente. O senador José Sarney também divulgou nota para afirmar a inocência do neto e disse que as reportagens eram parte de uma campanha da mídia para atingi-lo pelo apoio ao presidente Lula. O presidente defendeu o afastamento dos ex-diretores do Senado, envolvidos nas denúncias, mas disse que o país não pode ficar parado discutindo coisas menores. Eu acho que o Sarney foi eleito, sabe, os senadores elegeram ele. Eu acho que o Sarney, sabe, tem um compromisso de fazer a apuração e ele me disse que está apurando isso. Eu só espero que haja apuração, só isso. A direção do Banco HSBC declarou que o convênio com o Senado para empréstimo consignado foi feito antes da contratação da empresa Sarcris, do neto do senador Sarney, e que a Sarcris intermediou menos de 4 milhões de reais do total de quase 27 milhões emprestados pelo banco. O Senado informou que as contas bancárias paralelas descobertas ontem pela Comissão de Fiscalização pertencem à Secretaria de Informática.
O presidente do Senado determinou que o saldo delas seja transferido para a conta única do Tesouro. E hoje, o ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, pediu licença-prêmio remunerada por 3 meses. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad comparou hoje o colega americano Barack Obama ao antecessor George Bush e exigiu um pedido de desculpas do presidente dos Estados Unidos. Era para ser a festa da vitória, mas a noite acabou com gosto amargo para o presidente reeleito. Dos 290 parlamentares iranianos convidados, 105 não apareceram. O índice de quase 40% de ausência demonstra a divisão no país, causada pela reeleição de Mahmoud Ahmadinejad. Mas ele parece querer desviar a atenção dos problemas internos. Hoje, disse que o presidente Barack Obama está se comportando como seu antecessor, George W. Bush, e que só vai conversar com Washington se Obama pedir desculpas pelo que Ahmadinejad chamou de interferência nos assuntos internos iranianos. Na terça-feira, o presidente americano afirmou que estava ultrajado pela violência pós-eleitoral no Irã. A Casa Branca retirou o convite feito a diplomatas iranianos para as festividades do dia 4 de julho, dia da independência americana. Mousavi denunciou que está sendo pressionado a retirar as reclamações que fez sobre o resultado da eleição. Com as ruas ocupadas pelas forças de segurança, os oposicionistas criam táticas diversas para não deixar a onda de protestos esfriar. Amanhã, eles pretendem soltar milhares de balões de gás com a frase "Neda, você vai estar em nossos corações para sempre", uma homenagem à jovem iraniana que morreu no sábado passado. Exatamente. Na Inglaterra, o nosso correspondente Marcos Lozecan conversou hoje com um homem que tentou socorrer Neda Agha Soltan, essa jovem a que se referiu Ari Peixoto, que se tornou símbolo e mártir dos protestos da oposição. Das imagens dos protestos e da violência no Irã que correram o mundo pela internet, nenhuma foi tão forte quanto esta. No asfalto, uma jovem iraniana agoniza depois de ser atingida por um tiro. O homem de camisa branca que tenta estancar o sangramento no peito de Neda é Arash Ejazi, amigo do escritor Paulo Coelho, com quem trocou vários e-mails depois do incidente. 6 dias depois de viver essa terrível experiência em Teherã, Arash Ejazi conseguiu retornar à Inglaterra. Ele faz mestrado na área de publicação de livros numa universidade de Oxford, a 80 quilômetros de Londres. Arash diz que não se arrepende de ter publicado as imagens do momento em que Neda morreu. Why you don't regret? She was innocent. Ela morreu inocentemente. Eu achei que tinha a responsabilidade de não deixar isso passar em branco. Há milhares de pessoas lá protestando e violência semelhante pode acontecer com elas. Você ouviu o tiro, eu pergunto? Sim, eu ouvi um tiro de arma de fogo e pensei que estavam usando balas de plástico ou dando tiros de festim. E então olhei ao meu redor e vi Neda se curvando e o sangue saindo do peito dela. Ela morreu em suas mãos. Sim, nas minhas mãos. E você acha que ela era mesmo o alvo? Bem, é difícil garantir, mas eu estou convencido que sim, porque a pessoa deu um tiro a queima-roupa e ninguém estava protestando violentamente. Você está preocupado com a situação no seu país? Muito, muito mesmo. Não era para ser assim. Foi uma eleição e algumas pessoas resolveram protestar contra o resultado. É o direito básico delas, protestar. De repente, virou uma batalha sangrenta. Normalmente não temos como comprovar a autenticidade das imagens que o mundo recebe do Irã porque o governo impediu a presença da imprensa estrangeira. Eu pergunto a Arash se ele pode comprovar que tudo o que temos assistido é real. Acompanho a imprensa, vi centenas de imagens na internet. É o único jeito que as pessoas têm de denunciar. Eu vi a polícia batendo nas pessoas, inclusive em mulheres e crianças. Cacetetes, gás lacrimogênio contra manifestações pacíficas. E você tem medo de voltar para lá um dia? Infelizmente, sim. Ainda mais depois que eu resolvi contar para o mundo a minha história. Estou certo de que poderá haver consequências. Agora o esporte. O Cruzeiro saiu na frente do Grêmio na primeira partida da semifinal da Libertadores, disputada ontem à noite. No desembarque em Porto Alegre, os jogadores do Grêmio sentiram a confiança da torcida. Eles também acreditam. A ideia é partir para cima desde o início, buscar os resultados, os gols
e perfeitamente dá para acontecer. No Mineirão, a festa foi da torcida do Cruzeiro, com os gols de Wellington Paulista. Foi suado, mas a seleção brasileira venceu a África do Sul com um gol no finzinho da partida e acabou se classificando para a decisão da Copa das Confederações. O repórter Tino Marcos conta como foi o jogo. Essa cara de mal não era isso. Muito pelo contrário, o que expressavam os jogadores da África do Sul. Na chegada ao estádio, música, dança, alegria. Mas aquele olhar fixo, como a seleção dependeria dele. Mas antes, bem antes, o jogo parecia um fim de tarde no centro de São Paulo. Buzinas, barulho, congestionamento. Um jogo truncado, cheio de faltas. Um tenso e insistente 0-0. Um duelo entre brasileiros. Dunga contra Joel Santana e um esquema que se impôs contra o Brasil. Júlio César que o diga. No segundo tempo, Modice chutou, a bola desviou em Luizão e Júlio César salvou. A seleção dependia do desfecho dessa mirada de Daniel Alves. Começou assim, Dunga surpreendeu ao lançar Daniel em lugar de André Santos na lateral esquerda. E a estrela do treinador brilhou mais uma vez. Ramires sofreu falta. Aquele olhar enfesado mirava aqui, bem ao lado da trave esquerda do goleiro sul-africano. Era essa a intenção. Faltava botar em prática. Kaká se aproximou, não para cobrar a falta, mas para incentivar. Eu só fui na direção dele e pedi para ele caprichar. Falei, capricha, Daniel, porque essa é a bola do jogo. A gente confia muito nele, tanto é que ninguém chegou perto da bola, deixou ele se concentrar para bater. E felizmente pegou um belo chute e conseguiu fazer o gol. 42 do segundo tempo. Carinhosamente, as mãos põem a bola no ponto de partida. Expressão concentrada. Galvão Bueno narrou assim. Partiu Daniel, pé direito, bateu! Gol! Quando saiu a falta, acho que de tanto treinar no dia a dia, né? Meus companheiros respeitaram essa decisão minha de tirar, me deram muitos ânimos e graças a Deus eu consegui acertar um bom chute e fazer um grande gol. Custou a dor e a frustração de uma gente tão alegre. O Brasil está na final, graças a um baiano de Juazeiro, craque do Barcelona, cara de mal e da mais pura felicidade. Morreu nesta quinta-feira, 25 de junho, nos Estados Unidos, a atriz Farrah Fawcett. Farrah Fawcett se tornou famosa nos anos 70, estrelando o seriado de TV As Panteras. Num documentário chamado A História de Farrah, ela contou a batalha que travava contra o câncer e que terminou hoje depois de 3 anos. Recentemente, a atriz aceitou o pedido de casamento do ator Ryan O'Neal. Os dois estavam separados havia 13 anos, depois de uma união que durou 17. Farrah Fawcett estava com 62 anos. A seguir, o choque no mundo da música pop. Michael Jackson está morto. Pelo horário de Brasília, agora são 9h01. Nós vamos voltar ao vivo a Nova York com as notícias sobre a morte do astro Michael Jackson. Juliana Morrone. Bom, as informações estão chegando a cada instante. Nós vamos mostrar agora a imagem da ambulância saindo da casa de Michael Jackson, levando o cantor para o hospital de Los Angeles. Michael Jackson era muito querido não só pelos fãs, mas também pelos colegas do showbiz. E as repercussões já começam a chegar. O compositor Quincy Jones, por exemplo, disse que perdeu o irmão e parte da alma dele. A irmã de Michael Jackson, Latoya, e a irmã Catarina, assim que souberam das primeiras notícias, correram para o hospital. O reverendo Al Sharpton, que é um líder da comunidade negra aqui nos Estados Unidos, pediu para que todos rezem pelo cantor. Você vai ver agora todas as informações sobre a morte do cantor Michael Jackson, uma reportagem de Rodrigo Bocardi. Era hora do almoço na Califórnia, fim da tarde no Brasil, quando os paramédicos foram chamados. E eles encontraram Michael Jackson em casa, inconsciente, sem respirar, sem batimentos cardíacos. O cantor foi levado imediatamente para o hospital da Universidade de Los Angeles, um dos maiores da costa oeste americana.
15 minutos depois, quase 1 da tarde, 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, a ambulância chegou ao pronto-socorro. O primeiro diagnóstico foi parada cardíaca. Michael Jackson estava ensaiando para uma turnê de 50 shows na Inglaterra. Todos os ingressos foram vendidos e as apresentações iriam até 2010. A primeira seria no dia 8 de julho, já no próximo mês. Mas o show foi adiado pelo próprio cantor para o dia 12. A mudança da data levantou a suspeita sobre as condições físicas de Michael Jackson. Ele estaria, aos 50 anos, pronto para encarar uma temporada tão intensa de trabalho? Poucos minutos depois de chegar ao hospital, veio a informação. O astropop estava em coma e as tentativas de reanimá-lo foram em vão. Sem qualquer anúncio oficial, a informação sobre a morte de Michael Jackson começou a circular. E os fãs, em pouco tempo, lotaram a porta do centro médico da Universidade de Los Angeles. Aqui em Nova York, quem estava no trânsito ligado nas notícias, lamentou. Um grande cantor, um homem de verdade. Estou muito triste. A confusão em torno do estado de saúde de Michael Jackson, com informações desencontradas sobre a internação e morte, foi o último episódio de uma carreira atribulada. Michael Jackson foi do céu ao inferno, arrebatou milhões de fãs, trouxe para a cena um novo jeito de dançar e de cantar. Mas também sofreu acusações de abuso sexual e perdeu parte da fortuna. Michael Jackson nasceu em agosto de 1950 no estado de Indiana. Começou a cantar aos 5 anos e virou o centro da banda Jackson 5. Ao lado dos irmãos, emplacou vários sucessos. Deixou o grupo na década de 80 para brilhar sozinho. Fez mais do que isso, estourou no mundo da música com o álbum Thriller, o mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Uma legião de fãs em todo o mundo dançava ao som de Beat It e Billie Jean. Criou uma nova maneira de dançar e também inovou nos videoclipes. Mais do que cantar, contava histórias. Teve 5 álbuns entre os mais vendidos, colecionou 25 Grammys, o Oscar da música, ganhou milhões de dólares, encantou os brasileiros ao gravar um clipe no Pelourinho, em Salvador, e na favela Dona Marta, zona sul do Rio. Enquanto brilhava, o mundo acompanhou a transformação de sua aparência. A pele foi ficando cada vez mais clara, supostamente consequência de vitiligo. Mudou o cabelo, passou por várias cirurgias plásticas, ficou irreconhecível. A vida pessoal também era alvo de intensa especulação. Casou, teve 3 filhos, provocou críticas dos fãs e da imprensa por tratar as crianças de uma maneira estranha. Uma vez, deixou o filho pendurado do lado de fora da janela. Seus problemas com crianças não pararam por aí. Em 93, foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, mas conseguiu um acordo. 12 anos mais tarde, foi acusado em um novo caso. Desta vez, foi julgado e absolvido. Começaram também os problemas financeiros. Com uma vida de luxo e envolvido em escândalos na justiça, Michael Jackson foi obrigado a vender o lendário rancho Neverland, a terra do nunca, assim como parte dos direitos autorais das músicas dos Beatles. Ficou afastado dos palcos cerca de 10 anos, mas manteve a legião de fãs e o carisma das lendas do rock. Outras informações sobre a morte de Michael Jackson, que completaria 51 anos agora, dia 29 de agosto. Você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Tarefa. No Jornal da Globo, né? Perdão, no Jornal da Globo, depois de Força Tarefa, o Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Estamos todos abalados com a notícia de última hora. Uma boa noite e até amanhã.